recebo ao vivo aqui nos estúdios da TV Candidez o naturopata Ramon Assis. E hoje vamos falar de um tema muito importante, viu? Vamos falar sobre esse clima seco. Como lidar com isso, né? Quais são as dicas, né, que estão relacionadas à saúde? Agora há pouco eu falava sobre a questão dos incêndios aí em áreas e vegetações, né, que tem trazido diversos prejuízos à saúde da população. Então o tema de hoje, né, está relacionado a esse assunto, né? Vem para cá, Ramon, seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui, viu? Bom dia. Bom dia, Flaviano, bom dia a todos, prazer é todo meu. Pois é, realmente um tema que é pertinente, né, ao período aí. A gente vai falar da água, não é isso? Com certeza. Então, Esse tempo seco é complicado, né? Afeta todo mundo, principalmente crianças, idosos, né? com certeza. Mas tem uma orientação básica, né? E muito fácil, né? Muito. Que é a questão da água, né? Extremamente necessária e eficiente, né? A gente pode dizer Com assim. certeza, né? Para iniciarmos esse entendimento, né, é saber que o nosso organismo, semelhantemente ao planeta, ele é 70% em média de água. É claro que quando nascemos nós temos mais água, né, e ao longo dos anos vamos perdendo um pouco. Mas olha só, 70% de água. E muitas vezes a gente não repõe essa água, né? E o corpo tem que lidar ali com o reaproveitamento dessa água. Olha que interessante, quando nós não hidratamos adequadamente, Fabiano, o nosso corpo busca esse recurso no nosso intestino. Então ele pega uma água já suja do intestino para se aproveitar, olha só. E o que piora ainda mais, o trânsito intestinal. Então a pessoa pode ter ali uma prisão de ventre, né, um intestino preso, em função dessa água que é reaproveitada pelo próprio corpo quando a pessoa não bebe quantidades devidas. Olha só que drástico isso, né? E é isso, a gente precisa, existe um cálculo, né? Assim como para abastecer esse prédio que nós estamos, precisa de uma quantidade de água devida, assim como tudo precisa de uma quantidade, o nosso corpo também. E esse cálculo é feito, né, de maneira aproximada. É claro que existem estudos que vão levar aí exatamente, né, de acordo com a massa corpórea, com a massa óssea de cada um. Mas uma média para que todos entendam a quantidade de água que todos precisamos tomar é só multiplicar 36 pelo peso nosso, né? Ou, na verdade, nós precisamos de 36 ml de água por quilo. Então, colocar na calculadora 0,036 vezes o nosso peso, nós teremos a quantidade de água mínima em qualquer época do ano, estando frio ou calor, para que a gente beba água. Então, para se ter uma ideia, uma pessoa que pese 50 quilos precisa de tomar 1,8 ml de água por dia. Então, isso pode ser distribuído ao longo do dia. Então, daí a importância. E muitas doenças vêm por causa de uma desidratação, vem porque o nosso corpo, assim como ele precisa de água para carregar os nutrientes que a gente ingere do intestino para todo o nosso organismo, né, como os minerais e vitaminas, ele também precisa da mesma água para excretar as toxinas produzidas por esse corpo. E quando a gente não excreta devidamente essas toxinas, elas vão se depositar em algum órgão ou sistema ou articulação, causando a famosa dor crônica ou a inflamação crônica. Então, processos inflamatórios podem se iniciar pela baixa ingestão de água. E, claro, a pessoa não ter ali uma nutrição adequada pela mesma razão, pela baixa ingestão de água. E os benefícios são rápidos. Quem tem intestino preso, começou a tomar água na quantidade certa, já melhora o trânsito intestinal. Quem tem dores de cabeça, muitas dores de cabeça são por baixa ingestão de água. A pessoa regula a quantidade, a dor de cabeça vai embora. Não precisava de ter ido no médico, tomar analgésico, etc. Às vezes é só a água que você está tomando em pouca quantidade. E por aí vai. Vertigens, né? Que não sejam, por exemplo, as labirintites, essas tonturas leves que a pessoa possa vir a sentir, pode ser também por falta de água. A pessoa regulou a quantidade, vertigens vão embora, dores de cabeça, trânsito intestinal e, claro, pele, cabelo, à disposição, tudo melhor. Nesse período é comum o aumento de doenças respiratórias, né? A gente estava até falando sobre a questão do ar poluído. E pode ter ligação também com a questão da água, Ramon? Completa ligação. Na verdade, o que o corpo faz? Ele precisa excretar, né? Por exemplo, quando a gente está respirando, vão aderindo ali às nossas vias resíduos, né? Resíduos na nossa própria respiração, né? Do vapor que fica ali. E isso vai aderindo às nossas vias e o corpo precisa de excretar. E de que forma? Através da água, de novo.
Então, quando você não toma água na quantidade devida, essas secreções secam nas nossas vias, facilitando a entrada de micro-organismos, bactérias, por exemplo, causando sinusites, rinites alérgicas. Então, facilita tudo isso. Então, uma pessoa que hidrata adequadamente, ela já vai ter menos incidências de problemas respiratórios de um modo geral, inclusive gripes e resfriados. E aí você trouxe a dica simples da matemática, né, para saber a quantidade de água, é porque nesse período, o clima mais frio, a pessoa tem o hábito de beber uma quantidade menor de água, né? Exatamente. É aí que mora o problema. É aí que mora o problema, a gente tem menos sede, né? Então, criar o hábito da água, né? Nós naturopatas entendemos, por exemplo, de acordo com o tipo sanguíneo, né? As pessoas do sangue tipo O, por exemplo, né? Quem está nos assistindo vai poder verificar isso, costumam ter menos sede do que os outros tipos sanguíneos. Então, pessoas desse tipo sanguíneo têm mais dificuldade ainda, né? Assim como eu, também sou tipo O. Mas aí tem que criar o quê? O hábito, né? Você colocar ali a sua meta diária, começar a tomar ali ao longo do dia. Não é tarefa fácil, é um costume, é um hábito. Reconheço por mim mesmo. Se deixasse, eu teria sede para um copo d'água só por dia. Mas hoje tomo a minha quantidade devida por causa desse hábito. Depois que você adquire o hábito, fica tudo mais fácil, vai melhorar a saúde, vai impedir que doenças cheguem. Por isso que aquela garrafinha ali do lado, né, na hora do trabalho, né, no dia a dia, é importante, né, Ramon? Com certeza. Ela não vai deixar você esquecer de beber água. Foi a ferramenta que eu usei, exatamente. Coloca ali na minha vista, o tempo todo eu olho, aí lembro e tomo um pouquinho de água, é isso mesmo. Aí eu tenho que te fazer uma outra pergunta importante, né? Sim, Porque claro. é comum realmente nesse período mais frio a população ter o hábito de beber uma quantidade menor de água. Aí tem algum alimento que pode ajudar, né? Como você bebe em uma quantidade menor de água, aquele alimento pode ajudar até nessa questão da hidratação também? Com certeza, excelente pergunta. Na verdade, principalmente as frutas, né? Elas carregam muita água junto ali dos seus nutrientes, vitaminas e minerais. Então, frutas que sejam mais suculentas, alimentos, né? Por exemplo, legumes que também sejam mais suculentos, o tomate, né? A melancia, o melão como frutas, tem também aí o pepino, né? Outra alternativa, aliás, fonte genuína de minerais para o nosso corpo. É uma alternativa para a gente ajudar na hidratação. Mas é válido lembrar que nada substitui a água. Eu, por exemplo, que sou especialista em plantas medicinais, sempre recomendo chás para as pessoas, né? Daqui uns dias a gente vai trazer aí algumas dicas desse tipo, mas lembre-se, suco e chá não substituem a água. Então, esses 1,8 litro para quem pesa 50 quilos é só de água. Os chás ou suco vai ter que ser extra aí. Só um complemento, né? A gente sempre fala, suco natural, beba sem moderação, né? Mas a água tem que estar do lado. Tem que estar ali, sempre. E aí eu queria trazer uma dica também para aquelas pessoas que, você já está falando da questão da água, né? Sim. Você falou que a água tem relação até com a dor de cabeça, né? Aí aquelas pessoas que gostam de ingerir bebida alcoólica falam assim, esse é o efeito depois, né? Porque naquele período costuma beber uma quantidade menor de água, né? Com certeza. Então é importante esse hábito, né, de ingerir a água, por exemplo, em todos os momentos, né? Até no momento de lazer, né? Com certeza. Você falou uma questão muito importante, né? Muitas vezes a pessoa está ali tomando alguma bebida, né? Por exemplo, refrigerante, cerveja ou outras bebidas, por causa do álcool já se faz necessário uma ingestão maior de água. Eu diria que no dia que a pessoa vai beber, por exemplo, ela precisava de ingerir mais do que essa quantidade que eu sugeri. E também tem aquela falsa sensação de hidratação, né? A pessoa está tomando uma cerveja ali geladinha ou um refrigerante e acha que está hidratando. Lembre-se que essa bebida não é água, ela não vai suprir as nossas necessidades de água. Então, essa falsa sensação, às vezes a pessoa está num dia de lazer, no domingo, às vezes tomou ali ou a cervejinha ou o refrigerante o dia inteiro e acha que está hidratado, e não está. Por isso que um não substitui o outro, é importante. E quando se toma álcool, a ingestão de água ainda precisa ser maior. E não pode exagerar na quantidade, né, gente? Aproveitar o fim de semana com moderação. Com certeza, é verdade. O telefone está sempre disponível para participação do telespectador, para participação aí de quem está acompanhando também pela rede social. Vou registrar aqui a mensagem do Ricardo, lá do bairro Porto Velho. Muito obrigado, viu, Ricardo, pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Ele quer saber o seguinte, Ramon, o que pode tomar para amenizar um pouco a ansiedade? Esse é um problema complicado. A ansiedade hoje é o problema do século. É um problema do século. Então, são vários fatores, né? Primeiro, entender
E a falta de nutrientes adequados para o nosso organismo já pode nos levar a uma condição de ansiedade, né? Então a gente precisa ingerir mais vegetais folhosos, por exemplo, as verduras de cor verde escura são ricos em geral em vitaminas do complexo B. Vou até dar uma dica aí, Ricardo. O agrião, por exemplo. O agrião é uma hortaliça maravilhosa para a nossa saúde. Então, quando os alimentos, né, a nossa alimentação é rica em vitaminas do complexo B, rica em magnésio, por exemplo, já vai facilitar aí essa parte do sistema nervoso. Então, vai melhorar aí os problemas de ansiedade. Mas, claro, as causas não são só essas. Muitas vezes precisa de um acompanhamento, né? E nós temos aí propostas e protocolos adequados, né, através de plantas medicinais, para ajudar a conter as ansiedades, né? Isso aí a gente faz o acompanhamento. Mas é importante também, Flaviana, a gente destacar que alguns fatores, por exemplo, o açúcar, a ingestão excessiva de açúcar provoca uma aceleração do nosso sistema nervoso e também uma irritabilidade. Tanto que hoje em dia nós temos recomendado para as crianças, né? As crianças que já têm muita energia, né? Energia por demais, quando elas ingerem muito açúcar, ela aumenta a aceleração da criança. Então, um fator, diminuir a ingestão de açúcares, tanto para adulto como para criança. E claro, né, nós estamos numa era da tecnologia, nós precisamos, hoje não se vive mais sem a tecnologia, sem as telas, mas quando possível, diminuir e controlar a quantidade de telas, que também ajuda muito nessa aceleração. Então são dicas aí que a gente já pode adiantar para as pessoas. E claro, se as pessoas tiverem uma ansiedade acentuada, né, aí claro, precisa de um acompanhamento e a gente está à disposição. É importante isso que o Ramon está dizendo, ele está trazendo aqui dicas, gente, mas por isso que o diagnóstico é essencial, né, Ramon? Com certeza. Porque você vai avaliar, obviamente, o perfil da pessoa e o que está proporcionando a ansiedade, né? Você Exatamente. tem que resolver o problema por completo. Tem que buscar a causa, né, e resolver, é verdade. Por isso que os contatos do Ramon ficam sempre disponíveis para você, né? A oportunidade sempre também de você tirar a sua dúvida, buscar a informação correta e adequada, tá aí na tela o telefone, tá aí também a rede social, né? Fique à vontade sempre para fazer contato, porque o Ramon está aqui também no programa com essa finalidade de orientar e trazer dicas sempre para a população. Muito obrigado, Ramon, pela presença. Também, viu? Te agradeço muito. Agradeço também. E até a próxima participação. Até a próxima, se Deus quiser.